Fala, mestre, tudo bem? Chegando aqui com a nossa sétima aula, o tema hoje é importante. Estamos entrando no estudo do direito societário. O tema é Teoria Geral do Direito Societário. Começo com um conceito, em seguida falo de personalização da sociedade empresária, as consequências, a extinção da personalização. Não falo ainda nessa aula da desconsideração da personalidade jurídica. Isso vai ficar para uma próxima aula que eu vou postar aqui no canal. E encerro falando sobre a classificação das sociedades empresárias, as diversas classificações possíveis de sociedade empresária. Vamos conferir a aula aí. Então vejam o seguinte, vamos começar com o direito societário e trazer para vocês o conceito de sociedade empresária, tá? Quando você pensa numa sociedade empresária, dois conceitos, né, dois institutos te vêm imediatamente à cabeça, que seria as pessoas jurídicas e a atividade empresarial. Tá? Só que você não pode simplesmente dizer que a sociedade empresária seria uma pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, porque há algumas pessoas jurídicas que, independente de explorarem atividade econômica, elas não se caracterizam como sociedades empresárias. Tá? Então, vejam, retomando aí um conceito que a gente já trabalhou lá atrás. Muitas vezes, quando você quer desempenhar uma certa atividade econômica, quando você quer desempenhar uma atividade empresarial, você não consegue fazer isso aí sozinho. Tá? Você precisa da conjugação de esforços. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu queira abrir um restaurante, tá? Mas eu não tenho muito know-how, eu tenho dinheiro ali, mas eu não entendo nada né, de cozinha e tal, de restaurante. Então eu preciso achar alguém que entenda disso aí para mim, tá? Então, vamos ver quem está primeiro aqui, a Clara. Vamos dizer que a Clara, não, Clara não, porque senão vão dizer que eu sou machista. O Matheus. Vamos dizer que o Matheus e a Clara também, para não se sentir excluída agora, eles entendam tudo da parte de cozinha e sejam chefes e tal. E eu tenho capital, eles têm o conhecimento, então nós resolvemos fazer uma sociedade para explorar um restaurante, explorar o ramo gastronômico. Tá? Vejam, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que firmar. Você fazer uma sociedade nada mais é do que fazer um contrato entre nós três. Tá? Então eu, o Matheus e a Clara, nós vamos firmar um contrato pelo qual nós vamos estabelecer algumas obrigações. Tá? E esse contrato, ele se diferencia de um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda. Se eu fosse firmar um contrato de compra e venda do meu automóvel, como é que funcionaria isso aí? Veja, geralmente quando você tem um contrato bilateral, o cumprimento da obrigação de uma parte corresponde àquele interesse sendo satisfeito da outra parte. Tá? Então, a partir do momento que eu me obrigo a entregar meu carro, isso corresponde ao interesse do comprador em adquirir um veículo. Ao mesmo tempo, né, ao contrário, quando ele me dá a quantia em dinheiro ou faz o depósito, transfere ali o valor equivalente ao meu veículo, né, ele se obriga a fazer essa transferência e isso corresponde ao meu interesse de trocar aquele veículo pelo valor dele em dinheiro, certo? Isso é um contrato bilateral. A obrigação de uma parte corresponde geralmente ao interesse a ser satisfeito da outra parte. Quando você vai fazer um contrato de sociedade, ao contrário, você não está. O desempenho da obrigação de uma parte não corresponde ao interesse de uma parte, mas as obrigações de todas elas convergem para o interesse comum. Tá? Então, a partir do momento que nós contratamos essa sociedade, e essa sociedade ela vai precisar de um capital ali para iniciar suas atividades, essa obrigação, né, que cada um de nós se compromete a dar um determinado valor para o início das atividades, isso aí corresponde à consecução de um objetivo comum que nós três temos de
que aquele restaurante venha a dar resultado, venha né, a desempenhar uma atividade e ter sucesso e conseguir diversos fregueses. Tá? Então, o contrato de constituição de uma sociedade é um contrato plurilateral, que nós chamamos de interesse comum. Tá? Então, ao desempenho da obrigação de todas as partes contratantes, elas convergem para a consecução de um objetivo comum que essas partes têm. Ok? Então, veja, como eu falei, para você iniciar a atividade, você vai precisar ali de um valor em dinheiro. Tá? Para você começar a comprar insumos, vamos dizer que o Matheus ele tem um imóvel bem localizado que ele pode servir de sede para esse restaurante, tá? Então, cada um de nós vai se obrigar de uma forma, tá? Vai fazer uma contribuição, vai fazer uma promessa de contribuição para o início das atividades dessa sociedade. A partir do momento que eu me obrigo, tá? Eu prometo que eu vou contribuir de início com essa sociedade com uma quantia X, tá? Ou com um imóvel, no caso do Matheus aí que eu citei, eu digo que eu estou subscrevendo, tá, uma quantia para a constituição do capital social dessa sociedade. Tá? Então, o capital social de uma sociedade, a gente vai ver isso aí mais para frente, mas só é um conceito que a gente vai precisar agora, nada mais é do que esse capital inicial, tá? Sem, com perdão do trocadilho aí com a banda, mas seria esse capital que a sociedade vai necessitar para iniciar as suas atividades. Então, eu me comprometo a contribuir com X. Eu estou subscrevendo aquele valor. A partir do momento em que eu efetivamente pagar, tá? Eu posso pagar isso à vista, como no caso de um imóvel que eu transfiro para a sociedade, ou eu posso pagar em dinheiro parceladamente. A partir do momento em que eu for pagando essa quantia a que eu me comprometi a contribuir, eu digo que eu estou integralizando o capital social, ok? Então, eu estou integralizando, eu estou efetivamente pagando aquela quantia que eu prometi, com a qual eu prometi contribuir para a sociedade e iniciar as suas atividades, ok? Então, veja o seguinte, como eu falei, o conceito de pessoa jurídica que desempenha a atividade empresarial, ele não é suficiente para você conceituar a sociedade empresária. Tá? Então, vamos partir de uma primeira divisão de pessoas jurídicas, porque, como eu falei, nem todas as pessoas jurídicas desempenham atividade empresarial, ok? Uma primeira divisão que nós temos dentro das pessoas jurídicas seria a que classifica as pessoas jurídicas em pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, certo? O que diferencia uma da outra? Diferencia o regime jurídico ao qual essas pessoas jurídicas estão submetidas. As pessoas jurídicas de direito público, então, jurídicas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios e as autarquias, tá? De acordo com o Código Civil. O Código ainda traz ali as entidades religiosas, traz ali também os partidos políticos, tá? Mas, para o que nos interessa aqui, seriam elas estão submetidas a um regime jurídico administrativo, um regime jurídico de direito administrativo que vocês vão aprender lá na matéria de direito administrativo. Tá? Esse regime jurídico ele tem uma característica peculiar, que seria a supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, ok? E também a indisponibilidade pelo ente público do interesse público, tá? Mas vamos nos focar aqui na questão da supremacia do interesse público. Como essas pessoas jurídicas elas foram dotadas pelo nosso Constituinte por desempenhar uma tarefa que é gerir o interesse público, o regime jurídico ao qual elas estão submetidas tem que dar a elas determinadas prerrogativas para que elas possam cumprir com esse munus público, tá? Com esse encargo que o Constituinte deu para elas, para essas pessoas jurídicas. Então, esse regime jurídico ele se caracteriza por uma supremacia. Toda vez que você, particular,
se relacionar, celebrar negócios com uma pessoa jurídica de direito público, essa pessoa jurídica de direito público ela vai ter determinadas prerrogativas que você particular não terá. Tá? Então, numa relação contratual, a pessoa jurídica de direito público ela vai estar sempre numa posição de destaque, uma posição acima, ok? Ao contrário, o outro ramo, que seria a das pessoas jurídicas de direito privado, tá? Estão submetidas a um regime jurídico diferente, um regime jurídico que se caracteriza pela igualdade, pela paridade. Tá? Então, quando dois particulares, quando duas sociedades ou dois particulares, duas pessoas físicas estão contratando entre si, estão celebrando um negócio jurídico, elas estão em pé de igualdade, ok? Não há nenhuma posição assim de supremacia de uma em relação à outra, tá? Juridicamente, eu estou falando, claro. Tá? Os direitos de ambas são iguais. Então, essa seria uma primeira divisão que nós fazemos. Dentro do ramo do direito privado, das pessoas jurídicas de direito privado, nós podemos fazer uma subdivisão, tá? Que seria as pessoas jurídicas de direito privado estatais e as não estatais. Como é que funciona isso aí? Pessoas jurídicas de direito privado estatais são aquelas que, para a constituição do seu patrimônio, elas contam com patrimônio público, seja integralmente, seja com uma parte. Uma parte do patrimônio dessas empresas, dessas sociedades, dessas pessoas jurídicas, ela vai ser formada por patrimônio público. Essas pessoas jurídicas de direito privado estatais podem ser de dois tipos: sociedade de economia mista e empresa pública. Isso aí também vocês vão ver lá no ramo na matéria de direito administrativo. Porém, o Estado ele também pode desempenhar atividades no ramo do direito privado. O Estado pode intervir na economia por meio de sociedades. Tá? Seriam essas sociedades de direito privado estatais, sociedade de economia mista e empresa pública. Qual que é a diferença entre elas? A sociedade de economia mista, ela necessariamente tem que ser constituída, e ela é constituída por meio de lei, como uma sociedade anônima, ok? Obrigatoriamente ela tem que ser do tipo jurídico sociedade anônima. E ela vai ter a maioria do seu capital, né, do seu patrimônio constituído por patrimônio público. E outra parte por patrimônio de particulares. Tá? Então, particulares são sócios de sociedades de economia mista. A empresa pública, ao contrário, ela pode ser constituída por lei sob qualquer forma, tá? Qualquer tipo societário previsto no nosso ordenamento. Pode ser sociedade anônima, pode ser limitada, pode ser qualquer tipo societário. A gente vai ver hoje quais são esses tipos. E ela vai ter 100% do seu patrimônio formado por oriundo de patrimônio público. Tá? Então, essa é a diferença entre uma e outra. Mas, como eu falei para vocês, isso aí vocês vão ver com mais calma lá no direito administrativo. E a outra subdivisão aí das pessoas jurídicas de direito privado seria aquela das não estatais. Tá? Então, as não estatais seriam a fundação, a associação e as sociedades, ok? No que as sociedades elas vão diferenciar-se das associações e das fundações? Tá? As sociedades elas têm um escopo negocial, ok? Então as sociedades elas vão sempre perseguir o lucro nas suas atividades. É por isso que elas têm um escopo negocial. Essas sociedades, por sua vez, elas podem ser simples ou empresárias. Qual que é a diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária? A sociedade simples, embora ela também persiga o lucro, ela o faz sem empresarialidade. Tá? Então, ela não vai ter aquela organização dos fatores de produção que eu mencionei para vocês nas primeiras aulas, ok? As sociedades empresárias, ao contrário, elas vão ter essa organização aí dos 4 fatores de produção para o desenvolvimento das suas atividades. Então, veja, o critério de diferenciação de uma sociedade simples para uma sociedade empresária, ele é um critério material. Ele leva em conta essa organização ou a falta de organização
desses fatores de produção. É a empresarialidade das atividades que você vai usar para classificar uma sociedade como simples ou como sociedade empresária, ok? Com duas exceções, tá? A esse critério material. As sociedades por ações, sociedades constituídas sob o tipo societário de sociedade por ações, elas vão ser sempre sociedades empresárias, certo? E as cooperativas, ao contrário, elas vão ser sempre sociedades simples. Elas nunca vão ter esse caráter de empresárias, ainda que elas venham a organizar ali os fatores de produção e explorar o seu objeto com essa organização. Tá? Não interessa. Aí é questão de exceção legal. A sociedade por ações é sempre empresária e a cooperativa, ao contrário, ela vai ser sempre uma sociedade simples. Então, encerrando esse primeiro trecho, se nós formos trazer um conceito de sociedade empresária, nós vamos dizer que é a pessoa jurídica de direito privado, não estatal, que explora empresarialmente o seu objeto social, ou que adota a forma de sociedade por ações. Por quê? Porque a sociedade por ações, como eu falei, ela é sempre uma sociedade empresária. Tá? Então, esse é o conceito que o professor Fábio Ulloa Coelho traz para as sociedades empresárias. Pessoa jurídica de direito privado não estatal, que explora empresarialmente seu objeto social, né? Ou seja, com a organização ali, a conjugação dos 4 fatores de produção, insumos, tecnologia, mão de obra e capital, ou que adota a forma de sociedade por ações, tá? E aí independente da forma como ela explora o seu objeto social. Se ela tem o seu tipo jurídico de sociedade por ações, ela vai ser sempre uma sociedade empresária. Prosseguindo, vamos falar sobre personalização da sociedade empresária. Tá? E aqui eu transcrevo aí para vocês o artigo 49A, que foi introduzido em 2019 no nosso Código Civil, que relembra aí um conceito que eu gosto sempre de relembrar para vocês. A pessoa jurídica, tá, a sociedade empresária, ela não se confunde com os seus sócios. Tá? Então, no restaurante que eu, Matheus e a Clara, nós constituímos, nessa sociedade empresária, a pessoa jurídica, o restaurante, ele não se confunde com a pessoa dos sócios, eu, a Clara e o Matheus, certo? Associados, instituidores ou administradores. Então, digamos que a gente contrate um gerente lá para ficar administrando o nosso restaurante. Essa pessoa, ela vai todos os dias ali, vai receber insumos, vai assinar ali faturas e tal, vai assinar com o seu próprio nome. Mas vai assinar como representante da sociedade. Tá? Não é ela, não é essa pessoa, esse gerente que a gente contrata que vai estar se obrigando pessoalmente. Quem se obriga nesse caso é a sociedade, é a pessoa jurídica. Tá? Por quê? Porque a pessoa jurídica ela não se confunde nem com seus sócios, nem com seus administradores. Por que que isso acontece? Porque, da mesma forma que nós, pessoas físicas, temos uma personalidade jurídica que nos é conferida pela lei, as sociedades, elas também têm uma personalidade jurídica conferida pela lei e que é distinta daquela dos seus sócios. Ok? Ficou claro isso aí para vocês? Então, essa ficção legal, tá? Essa personalidade jurídica que a lei confere às sociedades, ela se dá para autorizar determinados sujeitos de direito à prática de atos jurídicos. Então, vejam, se não fosse essa ficção legal, se a sociedade ela não fosse dotada de personalidade jurídica, todo e qualquer ato ali que nós sócios assinássemos ou que o administrador dessa sociedade, desse restaurante assinasse, representaria uma obrigação pessoal daquele que assinasse, tá? E não da sociedade. Então, ao conferir essa personalidade jurídica à sociedade, a lei permite que, autoriza que essa sociedade torne-se um sujeito de direitos e pratique de forma autônoma atos jurídicos na nossa vida societária.
Como é um sujeito de direitos personalizado, ou seja, como é um sujeito de direitos que detém a personalidade jurídica, a sociedade empresária ela pode praticar todo e qualquer ato que não seja expressamente vedado pela lei. Ok? Por quê? Porque você faz uma diferenciação. Você pega sujeito de direitos, ela não é a mesma coisa que você falar de pessoa, né, de pessoa de direitos. Você tem um sujeito de direitos, você pode ter entes personalizados ou despersonalizados. Então, vou citar um exemplo para vocês. Um condomínio horizontal, ele pode demandar em juízo, né, se determinados condôminos ali não pagarem a taxa de condomínio, ele pode ser um sujeito de direitos, ele pode demandar em juízo que aquela pessoa cumpra aquela obrigação, porém ele não é dotado de personalidade jurídica, tá? Ele não tem uma, uma existência autônoma, uma personalidade distinta daquela dos condôminos, certo? A massa falida, por exemplo, de uma sociedade empresária, vocês vão ver isso lá no Direito Empresarial 3, quando uma sociedade ela entra em estado de falência, ela tem a sua falência decretada, ela transforma-se numa massa falida, ela perde essa personalização, ok? Essa massa falida, ela também pode eventualmente vir a demandar ou ser demandada em juízo, porém, ela deixa de ter a existência autônoma. Ela não, ela passa a ser um conjunto de bens dotado de interesses, né, e obrigações, mas ela não tem mais personalização. Os sujeitos de direito despersonalizados só podem praticar os atos que sejam expressamente previstos pela lei. E aqueles personalizados, eles podem praticar todo e qualquer ato que não esteja proibido na lei. Quais são as consequências dessa personalização, dessa personalidade jurídica das sociedades empresárias? Tá? São três: a titularidade negocial, a titularidade processual e a responsabilidade patrimonial. O que significa a titularidade negocial? É aquilo que eu falei para vocês. Naqueles atos em que essa sociedade empresária ela seja representada por um sócio ou por um administrador, não vai ser esse sócio ou administrador que participou daquele negócio jurídico. Tá? Ainda que ele venha a assinar nessa condição como representante da sociedade, quem se obriga num negócio jurídico, quem celebra o negócio jurídico, é a sociedade empresária, não é a pessoa física, ok? Então é a titularidade negocial. A titularidade processual também é essa consequência que eu falei para vocês da personalidade jurídica de você ser um sujeito de direitos. Você pode demandar e ser demandado em juízo, certo? Então a sociedade empresária é que vai ser parte como autor ou como réu numa demanda, não vai ser seus sócios, ok? E o último, que seria a responsabilidade patrimonial, quer dizer o seguinte: a sociedade empresária ela responde com o seu patrimônio próprio pelas obrigações que ela assumir. Então, por um princípio nosso de direito, qual que é a garantia que os credores têm do cumprimento de uma obrigação? É o patrimônio do devedor. Se esse devedor é uma sociedade empresária e vem a inadimplir uma obrigação, vem a descumprir um contrato, por exemplo, um negócio jurídico que tenha celebrado, o credor vai poder ingressar em juízo e, se essa pessoa jurídica, se essa sociedade empresária não cumprir a sua obrigação, ela vai ter o seu patrimônio, vai ter seu patrimônio executado para que, pela venda desses bens em juízo, né, em leilão ou em praça pública, o valor daí decorrente sirva como pagamento por credor. Então, veja, é o próprio patrimônio da sociedade empresária que vai responder por isso. Não é o patrimônio dos sócios. Tá? Se o nosso restaurante vier a dar calote aí na praça, parar de pagar, não é o meu patrimônio, nem o da Clara, nem o do Matheus que vai fazer o pagamento. Os sócios, eles só respondem com o seu patrimônio pessoal por obrigações da sociedade
em situações muito excepcionais que nós vamos ver, ok? Então, essa autonomia, essa responsabilidade patrimonial da sociedade empresária é que faz com que o seu patrimônio e não o dos sócios é que responda. Isso, como eu já falei para vocês, é uma garantia dos empresários, né, das pessoas que queiram empreender, de que o seu patrimônio seu patrimônio pessoal, ele vai estar a salvo de eventual insucesso daquela empreitada. Tá? Isso estimula que as pessoas queiram empreender, queiram desempenhar atividades empresariais e, com isso, prover as nossas necessidades, as nossas querências, como eu falei para vocês no início da nossa matéria, certo? Então, essa proteção patrimonial que as sociedades dão aos seus sócios. Como que essa personalidade jurídica ela se extingue? A extinção da personalização da sociedade empresária. Isso aí só vai acontecer por meio de um procedimento, tá? De toda uma cadeia de atos que estão previstos em lei que se chama dissolução em sentido largo ou dissolução procedimento. Tá? É a dissolução da sociedade empresária. Essa dissolução ela compreende 3 atos. Que o primeiro seria a dissolução em sentido estrito ou dissolução ato, tá? Que é a própria extinção da personalidade jurídica da sociedade. Uma segunda etapa seria a liquidação. Essa etapa ela compreende a realização do ativo, ou seja, você vai arrecadar todos aqueles bens e direitos que essa sociedade empresária tem, você vai eventualmente fazer a venda daquilo ali para levantar o valor do ativo e você vai fazer o pagamento do passivo. Tá? Então, liquidação é isso, realização do ativo e pagamento do passivo. Você vai fazer o pagamento daquelas dívidas que a sociedade empresária tenha. E por último, né, se após o pagamento dos credores, o pagamento dessas obrigações, sobrar algum valor, você vai fazer a partilha desses valores remanescentes, desses bens remanescentes, entre os sócios. Tá? Então, essa é a forma de dissolução de uma sociedade empresária. A sociedade empresária ela só é extinta, legalmente falando, dessa forma, por meio da dissolução em sentido largo ou dissolução procedimento que a gente fala, ok? Nós também vamos ver isso aí para frente. Classificação das sociedades empresárias, tá? Existem diversos critérios de classificação de sociedades empresárias. Antes de tratar desses diversos critérios e cada um deles tem a sua utilidade, eu vou enumerar aí para vocês quais são os tipos societários previstos na nossa legislação. São esses aí que eu coloquei na tela, e eu aposto aí que a maioria, alguns de vocês aí talvez nem tenham ouvido falar de alguns deles. Tá? Então, seria a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, a sociedade em conta de participação, sociedade limitada e a sociedade anônima ou companhia. Então, a limitada e a SA, que seriam as mais comuns. Porém, o nosso direito ele prevê esses 6 tipos societários. Quando você vai constituir uma sociedade empresária, você pode fazer sob essas 6 formas. Tá? E cada uma delas tem uma utilidade, ainda que algumas delas estejam em completo desuso, como é o caso da sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações, certo? Eu coloquei 2 asteriscos ali do lado da sociedade em conta de participação, porque a sociedade em conta de participação, na verdade, ela não tem personalidade jurídica. Tá? Ela se chama sociedade em conta de participação por uma questão de nomenclatura legal, mas, na prática, ela nada mais é do que um contrato entre as pessoas, tá? A sociedade em conta de participação ela é muito usada quando você quer, por exemplo, no ramo da construção civil. Tá? Então, as construtoras, muitas vezes, elas, em vez de irem buscar financiamento no sistema financeiro, nos bancos,
eles têm determinados parceiros ali, empresários que querem investir no ramo da construção civil, tá? Investidores. Eles fazem uma sociedade em conta de participação, nada mais é do que um contrato de gaveta, pelo qual quem aparece como sócio ostensivo, que a gente chama, é a construtora, tá? E como sócio oculto, esses investidores. Tá? Então, quando a gente for estudar a sociedade em conta de participação, a gente vai ver como é que funciona isso aí. Mas nada mais é do que um contrato entre essa construtora e os investidores. Ela não tem uma personalidade jurídica, tá? Não é um ente autônomo, e ela não tem registro na junta comercial também. Tá? Ela é uma questão sui generis aí. Porém, a nossa lei classifica isso aí como uma sociedade. Tá? Então, seria a sociedade em conta de participação. Primeiro critério de classificação, tá? Seria aquele quanto à responsabilidade dos sócios da sociedade empresária pelas obrigações da sociedade empresária, pelas obrigações sociais que a gente chama. Vejam, o artigo 1024 fala o seguinte: os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Então, o que isso aí significa? Toda a sociedade, todo sócio, ele vai ter sempre uma responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais. Primeiro, né, em caso de inadimplência, primeiro você vai executar os bens da sociedade e, em determinados casos, se esses bens não forem suficientes, você vai passar a perseguir bens particulares dos sócios. Tá? Então, isso em qualquer tipo societário, qualquer um daqueles 6 ali que eu falei para vocês. Então, primeiro você vai executar os bens da sociedade empresária, e aí depois, em determinados casos, você vai executar bens particulares dos sócios. Então, independente do tipo societário, os sócios eles sempre vão responder de forma subsidiária pelas dívidas da sociedade. Em alguns casos, eles vão responder de forma ilimitada, em outros casos, eles vão responder de forma limitada. Tá? E é aí que está a utilidade dessa classificação. De acordo com essa classificação, quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, sempre subsidiária, eles podem responder, né, as sociedades elas vão ser ilimitadas, vão ser mistas ou vão ser limitadas. Tá? O que seriam as sociedades ilimitadas? Seriam aquelas em que os sócios respondem de forma ilimitada pelas obrigações sociais. Tá? Então, essa responsabilidade subsidiária, ela vai ser também ilimitada. Uma vez executadas, esgotados os bens sociais, os credores eles podem ir atrás dos sócios e discutir, que a gente chama, né, executar os bens do patrimônio pessoal desses sócios de forma ilimitada. Só temos uma sociedade que né, que de acordo com essa classificação seria uma sociedade ilimitada. Seria a sociedade em nome coletivo. Tá? Então, no caso de dívidas da sociedade em nome coletivo, os bens, o patrimônio daquela sociedade não ser suficiente para saldar suas dívidas, os credores podem ir atrás dos sócios, tá? E esses sócios vão responder de forma ilimitada com o seu patrimônio pelas dívidas da sociedade. Em razão disso, não é muito difícil imaginar que a sociedade em nome coletivo ela está em completo desuso, certo? Nenhum sócio vai querer ter esse tipo de responsabilidade. A segunda classificação seria aquela das sociedades mistas, tá? Então, determinados sócios da sociedade vão responder de forma limitada e outra parcela dos sócios vai responder de forma ilimitada. Nessa classificação, nós temos 2 tipos societários, as sociedades em comandita simples e a comandita por ações. Tá? Como que funcionam essas sociedades?
tanto a sociedade em comandita simples como a comandita por ações, elas têm duas categorias de sócios diferentes, certo? A comandita simples, ela vai ter o sócio comanditado e o sócio comanditário. E a comandita por ações, ela vai ter o sócio diretor e o sócio acionista. Na comandita simples, uma vez esgotados os bens sociais, o sócio comanditado, ele responde de forma ilimitada com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. E os sócios comanditários respondem de forma limitada. Ok? E na comandita por ações, da mesma forma, o sócio diretor ou sócios diretores respondem de forma ilimitada, tá, com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, e os sócios acionistas, eles respondem de forma limitada, ok? Então, também por isso, não é difícil imaginar por que essas sociedades aí são tão difíceis de ser verificadas na prática. E por último, nós temos aí, de acordo com essa classificação, aquelas sociedades que seriam sociedades limitadas. E aqui não confundam essa classificação de sociedade limitadas com o tipo societário de sociedade limitada. Tá? Embora a sociedade limitada seja, de acordo com esse critério de classificação, uma sociedade limitada. Tá? Então, de acordo com esse critério aí, serão dois tipos societários, a sociedade anônima e a sociedade limitada. Tá? Nessas dois tipos societários, tanto na SA como na limitada, esgotados os bens sociais, os sócios eles só vão responder pelo patrimônio, com seu patrimônio pessoal, pelas dívidas da sociedade de uma forma limitada, ok? E que limite que é esse aí, tá? Ele diferencia, é um pouco diferente em relação tanto a uma quanto a outra. Qual é esse limite de responsabilização? No caso de uma sociedade limitada e daquele sócio comanditário da sociedade em comandita simples, qual que é o limite até o qual eles vão responder pelas dívidas da sociedade? É o limite do capital social que eles não integralizaram. Tá? Então, relembrando aquilo ali que eu falei para vocês no início da aula. Digamos que o meu restaurante, né, o meu, da Clara e do Matheus, a gente tenha feito ele sob o tipo de sociedade limitada. Tá? E eu me comprometi a subscrever para o início aí desse restaurante com a quantia de 50 mil reais. Aí eu comecei a pagar ali parceladamente, vou pagando 5 mil todo mês. Tá? Então 10 parcelas de 5 mil. Aí digamos que eu esteja inadimplente com as duas últimas parcelas, eu nunca paguei, eu deixei em haver ali 10 mil reais, tá? Que eu prometi que queria subscrever, né? Aliás, eu subscrevi 50 mil reais, eu me comprometi a colaborar com essa quantia aí para o início das atividades, porém eu só integralizei, eu só paguei efetivamente 40 mil reais. Tá? No caso de dívidas, né, dessa sociedade, ela vir a ter seu patrimônio escutido, né, ser executado e os bens não serem suficientes para o pagamento dessas dívidas, eu, como sócio de uma sociedade limitada, eu vou responder até esse limite que eu não integralizei. Tá? Então, qual que é o limite pelo qual o meu patrimônio pessoal, eu como Thiago, como sócio de uma sociedade limitada desse restaurante, eu vou responder. Eu vou responder por aqueles 10 mil reais que eu prometi que eu ia integralizar e eu não integralizei. Tá? E veja o seguinte, não sou só eu. Tá? Qualquer um dos meus sócios, então, a Tuane e o Matheus, eles também eles podem ser responsabilizados por isso aí. Tá? Então, o credor verificando que o capital social ele não foi totalmente integralizado, ele pode cobrar de qualquer um dos sócios isso aí. Falar, ó, tá faltando 10 mil reais de integralização do capital social desse restaurante de vocês. Então, tanto a Tuane quanto o Matheus podem vir a ser responsabilizados com o patrimônio pessoal deles, eles terem que pagar esses 10 mil reais que estão faltando por uma obrigação a que eu me comprometi e não cumpri. Tá? Então, nesse caso aí, a nossa responsabilidade ela é solidária.
nós temos a responsabilidade solidária sobre a integralização do capital social. Claro, depois quem de nós, se os dois tiverem que pagar e eu não, eles têm um direito de regresso contra mim, tá? Mas perante terceiros, eles podem responder por isso aí. Esse é o limite do patrimônio pessoal deles que vai estar comprometido, esse capital social não integralizado. E na sociedade anônima, como que funciona isso aí? Tá? O acionista de uma SA, tá? De uma sociedade anônima, ou sócio acionista de uma sociedade em comandita por ações, tá? Que seria classificada aí como sociedade mista, eles também respondem de forma limitada. Qual que é esse limite? É o limite do que ele se comprometeu a colaborar e não integralizou. Tá? Então, nesse exemplo aí do nosso restaurante, se em vez de uma limitada a gente tivesse constituído ele como uma sociedade anônima, e eu deixei de pagar os 10 mil reais, só eu posso ser responsabilizado por aquilo. Tá? A Clara e o Matheus, eles não podem ser cobrados. Digamos que eles integralizaram totalmente a parte deles, cada um tenha se comprometido ali a colaborar, a subscreveu cada um 50 mil reais, o capital social desse nosso restaurante de 150 mil reais. Eles pagaram certinho ali os 50 mil reais deles e eu não paguei o meu, eu paguei só 40. Só eu posso ser responsabilizado por isso, numa sociedade anônima ou como sócio acionista de uma sociedade em comandita por ações. Tá? Então, vejam, no caso da SA e do sócio da comandita por ações, esse limite de responsabilização ele é ainda mais estreito. Tá? Não existe essa solidariedade entre os sócios pelo capital social não integralizado. Ok, pessoal? Quanto ao regime de constituição, quanto ao regime de dissolução, essas sociedades elas podem ser classificadas como sociedades contratuais ou sociedades institucionais. As sociedades contratuais, elas têm o seu ato de instituição, o seu ato institutivo, chamado contrato social. Tá? Então, aquele contrato que os sócios celebram e que você tem que levar para arquivamento na junta comercial para regular ali as questões societárias, ele se chama contrato social, certo? Quais são as sociedades, os tipos societários previstos na nossa lei que se encaixam se classificam como sociedades contratuais? A sociedade em nome coletivo e a sociedade limitada, ok? Nesses tipos de sociedade, a participação do sócio se chama cota, ok? Então, quando eu subscrevo aquele capital social, tá? Eu estou me comprometendo a ajudar o restaurante em 50 mil reais e eu integralizo esses 50 mil reais, eu efetivamente pago aquela quantia para o início das atividades, aquilo ali vai corresponder a uma participação que eu tenha naquele restaurante. Tá? Essa participação, então, ela é dividida em cotas. Esse capital social ele se divide em cotas. Tá? Então, digamos ali no caso, se a gente tivesse dividido de forma equânime ali 50 mil reais, eu teria 1/3 das cotas desse restaurante. Tá? 1/3 para mim, 1/3 para a Clara, 1/3 para o Matheus. Ok? Então, a cota é a unidade ali de participação nesse capital social. E essas sociedades, elas são regidas pelo Código Civil. Então, seriam essas aí as características. As sociedades institucionais, ao contrário, o instrumento de constituição, o ato de constituição dessas sociedades, ele se chama estatuto social. Ok? Desse tipo de sociedade, quais são as previstas no nosso ordenamento? A sociedade por ações, a sociedade anônima, e a sociedade em comandita por ações. Esses dois tipos societários, eles são constituídos por meio do estatuto, eles são regidos pela lei das SA, não são pelo Código Civil, tá? Então, é a lei das SA, a lei 6.404 de 1976, e a unidade ali, a participação do sócio, tá? A fração que ele possui na
no capital social dessas sociedades institucionais chama-se ação. Tá? Então, cota é para a sociedade contratual, ação é para a sociedade institucional. Outra classificação, quanto às condições de alienação da participação. Tá? E aqui, veja, existem determinadas sociedades em que o perfil dos sócios ele é decisivo para o sucesso ou o insucesso daquela empreitada. Tá? Então, veja, voltando ao exemplo do nosso restaurante. O perfil da Clara e do Matheus, do fato deles serem da área, deles entenderem de restaurante, ele é decisivo para essa nossa conjunção de esforços, certo? Nessas sociedades em que essa conjunção, a importância desse perfil, e aqui a gente chama isso de affectio societatis, tá? É uma expressão em latim. Essa affectio societatis, ela é decisiva para o sucesso do empreendimento, essas características, as peculiaridades de cada sócio, tá? a expertise de cada um, ela é decisiva para o sucesso, né? E para manter essas pessoas associadas, então nós temos uma sociedade de pessoas. Se ao contrário, esse perfil dos sócios ele não é tão importante para o sucesso ou para o insucesso do empreendimento, nós vamos ter sociedades de capital. Tá? Então, nesses casos, o que é mais importante? O mais importante é aquela contribuição, tá? A integralização que aquele sócio vai fazer, o dinheiro que ele está aportando naquela sociedade, e não o perfil dele. Ficou claro? Essas são as sociedades de capital. Qual que é a consequência disso aí? Nas sociedades de pessoas, em razão dessa importância do perfil, você vai ter um direito de veto ao ingresso de pessoas estranhas. Tá? Então, digamos que a minha sociedade aí com a Clara e com o Matheus seja uma sociedade de pessoas. Se uma quarta pessoa, tá? Ou digamos que eu queira sair e queira alienar minha participação para minha esposa, por exemplo, eu não posso. Tá? Por quê? Porque tanto a Clara quanto o Matheus, eles vão ter um direito de veto ao ingresso da minha esposa no quadro societário dessa sociedade de pessoas. Tá? Eles podem falar, não, né? Tua esposa não tem nada a colaborar, a gente nem conhece ela, tá? Não queremos ela na sociedade. Tá? Então eles têm esse direito de veto ao ingresso de terceiros estranhos no quadro societário. Por esse mesmo motivo, as cotas sociais dessas sociedades de pessoa, elas são impenhoráveis. Tá? Então, veja, a cota de uma sociedade ela nada mais é do que um bem móvel do patrimônio do sócio. Eu, como sócio do restaurante, eu tenho ali cotas que, né, equivalem ali ao meu quinhão de participação naquele restaurante. Tá? Isso tem um valor patrimonial, isso aí faz parte do meu patrimônio, como sócio do restaurante. Digamos que eu tenha dívidas, essas cotas, em tese, elas podem servir de garantia para o pagamento dessas obrigações que eu tenho. Tá? Porém, no caso de sociedades de pessoas, essas cotas elas são impenhoráveis. Então, os credores eles não podem penhorar essas minhas cotas, porque o que seria a consequência? Se você penhora, você pode levar aquilo a leilão e alguém vai arrematar. Se a pessoa arremata uma cota de uma sociedade, o que acontece? Ela se torna sócia. Se você está falando de uma sociedade de pessoas, os outros sócios eles podem vetar o ingresso desse terceiro. Tá? Então, em consequência disso, ele não vai conseguir ser sócio na prática. Então, é por isso que essas cotas de sociedades de pessoas elas são impenhoráveis. Em tese, hoje em dia existe jurisprudência minimizando isso aí. Tá? Então, entende que você poderia penhorar o reflexo financeiro, econômico que aquela cota tem. Então, veja, eu como sócio do restaurante, ali aquela participação societária, aquelas cotas que vão me conferir ali se o empreendimento tiver com sucesso, ele obtiver lucro, nós vamos poder dividir
esse lucro entre nós três. Tá? Então, essa participação ela vai me garantir ali auferir algum lucro. Essa característica econômica das cotas, isso aí, tá? os frutos que isso aí vai render, isso aí pode ser penhorado, tá? Porém, a pessoa que penhorou ali, o credor, ele nunca vai ingressar no quadro societário, ele nunca vai poder ingressar como sócio e opinar ali na gestão desse restaurante. Okay? Outra consequência é que essas sociedades elas têm que ser dissolvidas parcialmente no caso de morte de sócio. Tá? Então, no caso de eu vir a falecer, quem que herdaria as minhas cotas no restaurante? Seriam os meus herdeiros, tá? meu filho, por exemplo. Nesse caso, como se trata de uma sociedade de pessoa, os demais sócios, a Clara e o Matheus, eles podem vetar o ingresso dele na sociedade. Tá? Vai falar, não, né, nós não temos afexos societários com você, nós tínhamos com o seu pai, nós não queremos o seu ingresso no quadro societário. O que vai acontecer nesse caso aí? A sociedade ela vai ter que se dissolver parcialmente em relação a mim. Tá? Então, vai ter que ser feita a dissolução parcial só em relação a um sócio, que sou eu, né? Vai ter que apurar o quanto que eu teria em haver ali pela minha participação. Isso aí é levantado, é pago para o meu herdeiro. Tá? E ele sai com essa minha participação equivalente em dinheiro, mas ele não pode ingressar no quadro societário. Tá? Então, essa seria uma terceira consequência, seria essa dissolução parcial por morte do sócio. Nas sociedades de capital, ao contrário, existe uma livre circulação. Tá? Então, quem quiser pode comprar e se desfazer e alienar para qualquer pessoa a sua participação, as suas ações, e os demais sócios não têm nenhum direito de vetar o ingresso de quem quer que seja no quadro societário. Tá? Da mesma forma, em caso de morte, em morte desse sócio acionista, não vai existir a dissolução parcial da sociedade. Tá? Aquela ação simplesmente vai ser repassada para os seus herdeiros e os seus herdeiros vão ingressar como sócios no quadro societário dessa sociedade de capital. Tá? Então, livre circulação das ações. Ok? Se nós retornarmos àquela classificação anterior aqui das sociedades contratuais e das sociedades institucionais, as sociedades institucionais, elas sempre são de capital. Tá? Então, as sociedades reguladas ali pela lei das SA são sempre de capital. Existe a livre circulação das ações. As sociedades contratuais, ao contrário, elas podem ser de capital ou de pessoas. Tá? Então, aí, o contrato social é que vai regular como que funciona essa alienação e como que funciona a sucessão dessas cotas. Pode dizer que os sócios têm o direito de vetar o ingresso, como você pode dizer que não. Tá? Então, ela pode ser de um ou de outro tipo societário. Tá? No caso da sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita simples, a cessão ela sempre depende da anuência dos demais sócios. Tá? Então, esses dois tipos societários, eles são sociedades de pessoas. A sociedade em nome coletivo, o contrato social, ele pode garantir o direito de ingresso aos sucessores. Tá? Então, veja, em questão de cessão, sempre você vai precisar da anuência dos demais. Se você for vender a tua participação numa sociedade em nome coletivo ou numa sociedade em comandita simples, você sempre, esse terceiro que está querendo ingressar como sócio, ele sempre vai precisar da anuência dos demais. Tá? Em caso de morte, tá? Então, morreu o sócio de uma sociedade em nome coletivo ou de uma comandita simples, os herdeiros, eles podem ou não entrar como sócios, dependendo do que o contrato social dessas sociedades preveja. Tá? Então, se ele prevê que pode, evidentemente esses herdeiros vão entrar. Se eles não, se o contrato social prevê que não pode, eles não vão entrar. Tá? Então, essa questão aí no nome coletivo pode ser regulado no ato de constituição. Na sociedade em comandita simples, como que funciona? Vai depender da categoria do sócio. Tá? Então,
No caso de morte de sócio comanditado, essa sociedade ela se classifica como uma sociedade de pessoas. Significa dizer o seguinte: os herdeiros do sócio comanditado, eles não podem ingressar no capital, no contrato social, não podem ingressar no quadro societário dessa sociedade empresária. Se, ao contrário, o sócio que faleceu for o comanditário, que é a outra categoria de sócio da comandita simples, aí ela vai ser de capital. Tá? Então, o herdeiro dele, ele pode ingressar no contrato social, tá? No quadro societário, vai poder ingressar como sócio da sociedade em comandita simples, sendo que o contrato social ele pode alterar, tá? Então, vejam, é aqui que começa, por isso que eu falei para vocês que essa aula ia ser meio pesada. A lei, ela estabelece muitas exceções. Essas classificações, elas acabam se tornando difíceis, tá? Porque, em princípio, no caso de morte de comanditário, o herdeiro não pode ingressar. Porém, o contrato social pode alterar isso aí, pode dizer que ingressa. Tá? Então, muito cuidado com isso. A sociedade limitada, o contrato social pode dispor livremente tanto sobre ingresso de terceiros estranhos, quanto sobre sucessão, tá? Com a entrada dos herdeiros de sócio falecido. Então, o contrato social, ele dispõe livremente sobre isso aí. Vejam, artigo 1057 do Código Civil, aí, falando da sociedade limitada. Na omissão do contrato, né, se o contrato social ele não dispor nem sobre o direito de ingresso de terceiros, nem sobre o direito de ingresso dos sucessores do sócio falecido, então, o contrato ele é omisso, nesse caso, o sócio ele pode ceder a sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independente de anuência dos outros, tá? Então, eu posso alienar para a Clara ou para o Matheus uma parcela das minhas cotas, né? Se nosso restaurante for uma sociedade limitada, eu diminuo a minha participação e quem adquirir essas cotas aumenta a sua, tá? Então, eu posso alienar parcialmente ou totalmente a quem seja sócio. No caso de eu alienar totalmente, eu vendo tudo para a Clara e eu saio da sociedade, tá? Independente da anuência dos outros. Tá? Então, eu posso celebrar esse contrato com a Clara independente da anuência do Matheus. Tá? Ou para um estranho. Estou alienando total ou parcialmente a minha participação para um amigo meu. Ok? Se eu alienar parcialmente, ele ingressa na sociedade, ficamos nós quatro. Se eu alienar totalmente, eu saio e ele entra no meu lugar. Tá? Nesse caso, se o contrato social não dispuser nada nesse sentido, se não houver oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social, isso aí pode acontecer. Tá? No caso, como cada um tinha 1/3, ou a Clara ou o Matheus, ou os dois juntos, né, 2/3 aí do capital social, eles podem se opor, eles podem falar, não, você não vai alienar para uma pessoa estranha a tua participação societária, ok? Ficou claro isso aí para vocês? Então, é uma disposição que o artigo 1057 do Código Civil traz, caso o contrato social, né, o ato de constituição que nós fizemos, ele não preveja nenhuma regra nesse sentido. Ok, pessoal? Tá? E a última classificação seria das sociedades empresárias, seria quanto à nacionalidade. Tá? Essa aí é fácil. Essa aí o artigo 1126 vai dizer o seguinte: considera-se nacional aquela sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede da sua administração. Tá? Então, dois critérios aí. Ela tem que ser organizada de acordo com a nossa lei e ela tem que ter no país a sede da sua administração. Vale dizer o seguinte: sociedade organizada de acordo com lei estrangeira ou que tenha a sede da sua administração no exterior, ela não vai ser uma sociedade nacional, tá? Ela vai ser uma sociedade estrangeira e aí ela vai se submeter a diversos requisitos aí que a gente vai ver para a sua constituição e para atuar no território nacional. Tá? Então, o critério que é utilizado são esses dois, é a lei nacional e a sede da administração. Independe se os sócios são estrangeiros. Tá? Então, vejam, um belga e um
um alemão podem vir aqui no Brasil, constituir uma sociedade de acordo com a nossa lei, e prevendo que aqui a administração dessa sociedade vai ser aqui no Brasil, essa sociedade vai ser uma sociedade nacional. Tá? Independe que um seja belga e um seja alemão, e que a origem do capital para essa empresa aí, aquela contribuição inicial deles por início das atividades, eles podem trazer bens de lá. Tá? Isso aí independe, não tem importância. Essa sociedade ela vai ser considerada nacional. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tá aí, essa foi a nossa 7ª aula sobre teoria geral do direito societário. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal para receber sempre as atualizações e conferir os nossos vídeos. Até a próxima e bons estudos. Um abraço!